Olá, começa agora mais um Palestra em Casa. O tema do programa de hoje é saúde. Como anda a sua? Já parou para pensar que saúde é muito mais do que somente a ausência de doenças? É bem-estar físico, mental e social. Vamos conferir o que Ana Catarina Tavares tem a nos dizer sobre o tema. Gente, quando a gente fala em saúde, a primeira coisa que nos vem como profissionais de saúde é imaginar o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde. É interessante que esse conceito ele foi colocado em torno de 1947, se não estou enganada, mas com certeza o conceito oficial de saúde está posto lá desde a década de 40, e ele vai nos dizer, vai nortear esse conceito, todas as ações de saúde que estão sendo colocadas pelas políticas públicas e também pelas políticas privadas, embora as políticas públicas elas são mais vinculadas às questões da OMS. Então, a Organização Mundial da Saúde vai dizer para nós que saúde é o completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de doenças. Para a década de 40, isso é um conceito bastante avançado, porque numa época em que não se tinha uma convicção ainda de que outros fatores que não fossem somente orgânico eram vinculados à questão da saúde. Então, a Organização Mundial da Saúde dá um avanço quando ela insere no seu conceito mental e social e não somente a ausência de doença. Agora, na década de 90, houve a 147ª Assembleia Ordinária e foi proposto nessa Assembleia que se inserisse também o espiritual. Ainda consta no site da Organização Mundial da Saúde o tema ou a definição conforme eu falei, porque não foi aprovado ainda. Foi sugerido, mas não foi aprovado e continua sendo, portanto, bem-estar físico, mental e social. Mas, no futuro breve, se Deus quiser, com todas as nossas vibrações, com todo o nosso amor, vai ser saúde é o completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, e não somente a ausência de doenças. Então, dentro dessa perspectiva de saúde, como sendo mental e espiritual, e física e social, nós vamos fazer uma reflexão. E para a reflexão, eu trouxe uma parábola que foi colocada por Jesus, que eu acho muito importante, que ela nos diz tantas coisas. Não vai nos falar não só da questão da disputa dos filhos, da disputa de poder, da disputa de dinheiro. Mas eu gostaria de, com esta parábola do filho pródigo, trazer uma reflexão. Eu não estou me propondo a trazer aqui respostas. Eu gostaria que nós todos, inclusive eu, levasse daqui reflexões sobre cuidados e posturas com relação à saúde. Então vamos rever a parábola conhecida de todos nós. Ela é interessante que ela é citada apenas em Lucas. E ela está lá no capítulo 15, nos versículos de 11 a 32. Então Jesus diz: tinha um homem e tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai: meu pai, dá-me a parte do patrimônio que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país distante e lá dissipou sua herança, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome. Ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos senhores daquela região, que o mandou para os seus campos guardar porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrando em si, e refletiu: quantos empregados há na casa do meu pai, que tem pão e abundância, e eu aqui a morrer de fome? Levantar-me-ei e irei a meu pai, e dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti.
Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu. E, movido pela misericórdia, correu-lhe ao encontro, lançou-se ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vesti-o. O melhor, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um bezerro cevado, matai-o, comamos e festejamos. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Vamos voltar um pouquinho no início para algumas curiosidades a respeito desta parábola. Que Jesus, em sua sabedoria, ele vai colocar dentro de um contexto muito importante para a sua época. E para a época, um contexto bastante atual. Primeiro, que era muito comum, socialmente, que os filhos pedissem a sua parte na herança e fossem viver longe dos pais naquela época. Era um costume da época. Então, quando esse filho mais moço pede ao pai a parte dos haveres e vai embora, ele não está fazendo algo fora do comum, como talvez fosse encarado na cultura ocidental da atualidade. Uma outra coisa interessante nessa parábola é que, quando ele sobreveio a grande fome, ele foi para uma região dos campos guardar porcos. Até hoje, nós não vamos nos esquecer que nós estamos falando de um contexto judaico. Jesus nasceu dentro de um contexto judaico. Como judeu, ele foi circuncidado, ele foi apresentado ao templo, ele seguiu todas as normas e depois, aos 30 anos, ele fez aquilo que ele veio fazer. E para os judeus, os porcos são animais imundos. Então foi uma forma que Jesus encontrou para mostrar a que ponto chegou a penúria daquele jovem. Que o que sobrou para ele foi guardar porcos. E Jesus vai muito mais além. Porque ele desejava comer as vagens que os porcos comiam. E ninguém lhes dava. Então esse jovem foi literalmente ao fundo do poço. Então, como que Jesus vai buscar dados, contextualizando com aquele ambiente para passar a sua mensagem? E é dentro desse contexto que eu gostaria que nós pensássemos sobre a nossa saúde. Porque quando Jesus vai dizer que o homem tinha 2 filhos, esse homem é Deus, é o Pai. E quando nós saímos do seio do Pai, quando nós reencarnamos, nós ganhamos um corpo, via de regra, saudável. Se vocês observarem nas maternidades, se vocês conversarem com pessoas que trabalham em obstetrícia, vocês vão ver que a maioria dos nascimentos são de crianças saudáveis. O obstetra, ele não sabe lidar, é uma coisa de grande emoção para ele, quando nasce uma criança com defeito orgânico, com dificuldades orgânicas, ele fica profundamente tocado. Então, nós, quando reencarnamos, via de regra, nós reencarnamos saudáveis. Via de regra, nós crescemos saudáveis. Mas o que acontece que nós adoecemos? São essas reflexões que a gente gostaria de trazer. Será que nós não fazemos, então, como este filho pródigo, que recebemos essa herança, que é um corpo saudável, e passamos a viver dissolutamente com ele? André Luiz, o grande benfeitor que dá nome a esta organização, ele nos diz no livrinho fininho, Conduta Espírita, que eu acho esse livro
que deveria ser livro de cabeceira de todo mundo, espírita ou não espírita, porque ele, inclusive, gente, para vocês que não gostam de ler, eu vou falar baixinho, para os espíritos não ouvirem, tá? A gente que não gosta de ler, ele é pequenininho e tem a letra grande. Então é fácil de ler. André Luiz vai nos dizer lá que o corpo é o primeiro empréstimo que a divindade nos dá. Viram como é importante essa parábola do filho pródigo? O nosso corpo é emprestado, por isso temos que mantê-lo o mais saudável possível. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos para falar um pouco mais sobre o corpo físico. Não saia daí. Estamos de volta. Você já é sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Não? Então você não sabe o que você está perdendo. Ligue para 0800 12 18 38 e associe-se. O nosso corpo físico foi emprestado por Deus, foi nos dado de presente, mas ainda não temos essa consciência. Vamos continuar assistindo à palestra da Ana Catarina Tavares para entender um pouco mais sobre o assunto. Confira. Então, quando a gente ganha um presente, por exemplo, tem aqui uma pessoa da minha família. Eles me dão um presente. Eu pego aquele presente, eu guardo. Eu não deixo ninguém danificar. Não, isso aqui foi o Dudu que me deu. Foi a Flavinha que me deu. Então, é muito precioso para mim, porque quem me deu foi alguém que tem muito carinho por mim, que pensou em mim na hora de comprar aquele presente, ou de fazer aquele presente. Agora, vocês imaginem este corpo que nos foi dado, emprestado por Deus. Nós ainda não temos esta consciência internalizada na maioria das vezes. É por isso que nós nos comportamos muitas vezes como filhos pródigos. Não temos cuidado com este presente que nós recebemos ao reencarnar. Porque neste mundo de provas e expiações em que nos encontramos, nosso espírito, no momento evolutivo que ele ainda precisa de um corpo físico desta natureza para aprendizagem e evolução. Não só para sofrimento. Então, se nós não cuidarmos deste corpo físico, vai faltar para este aprendizado. E aí, como é que fica a nossa situação? Eu tenho uma situação para ilustrar. Aí, como diriam os meus irmãos, juro por Deus, beija na cruz como na Bíblia, que é verdade. Eu trabalhava, nós estamos em 2010, 2008, final de 2008, fazia um ambulatório, eu já não estou mais neste ambulatório. E há mais ou menos 1 ano e 8 meses, uns 20 meses, eu atendia uma determinada paciente. Eu trabalho com doença renal. Então, eu estava tendo muitos pacientes hipertensos, diabéticos, e por questão de doenças que levam a problemas renais. E atendo pacientes já com doenças renais. Então, nesse caso, esta paciente, uma jovem de 40 anos, porque naturalmente vocês vão concordar comigo que 40 anos é quase uma pré-adolescência, né? Então, hipertensa grave. Ela chegava 24/12, 25/13. A pressão mais baixa que ela chegou para mim foi 18/11. E aí gente, era um ambulatório SUS, mas mesmo sendo um ambulatório SUS, eu preciso minimamente fazer o que deve ser feito. Então, eu explicava dentro de uma linguagem que eu acho que ela vai entender. Pode ser que eu não tenha tido consciência que usasse uma linguagem difícil para ela entender. Mas explicava o máximo que podia a importância dela tomar os medicamentos. Então, essa criatura tomava, porque já tem mais de 1 ano que eu não a vejo, 5 categorias de antihipertensivos. Sempre me chegava com essa pressão alta. Sempre me chegava com a glicose acima de 300. E eu falava, fulana, você não pode fazer isso, precisa fazer a dieta. Eu consegui uma consulta com o nutricionista para ela. Teve orientação do nutricionista, nada.
E teve um momento que eu questionei tecnicamente, será que eu estou faltando? Levei o caso, porque eu trabalho em um hospital que tem outros nefrologistas. Olha, eu estou com uma paciente assim, 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 está faltando alguma coisa? Não, está faltando nada, você já está usando dose máxima de tudo. Bom, a penúltima vez que eu a vi, ela foi a última paciente deste dia no ambulatório. Terminei de atendê-la, nesse ambulatório tinha uma cantina, juntei os prontuários, foi esse tempo. Juntei os prontuários, entreguei na recepção, desci as escadas, um lance de escadas. Peguei o carro, contornei o estacionamento. Quem está caminhando na calçada com uma coxinha deste tamanho do lado, que não tinha pouco sal, e uma Coca-Cola que não era diet do outro lado? Aí, gente, para o sangue nordestino que mora no Espírito Santo aqui, foi muito. Parei o carro. É desse jeito que você faz dieta? Porque não deu. Então é isso que eu digo, que às vezes a gente não leva a sério determinados detalhes. Aí a gente faz como um filho pródigo. Vive dissolutamente. É a gente saber que tem colesterol elevado, mas que não abre mão de comer aquela deliciosa feijoada toda semana. Ou a rabada, ou aquela carne gorda, aquela carne com graxa, como dizem os nossos irmãos gaúchos. Será que não é preferível que a gente abra mão, siga as orientações corretamente, para que a gente não tenha que viver uma situação de fome, de saúde? Porque a fome que vai sobreviver para nós é de saúde. Nós não vamos passar muitas vezes fome de comida. É de saúde que nos falta. Aí, quando a doença vem, nós somos obrigados às vezes. E quando, mesmo assim, a gente se comporta como a minha querida paciente, que não estou falando querida ironicamente não, porque eu tinha um grande afeto por ela e tenho. Gosto, desejo que ela esteja bem. Vem a dor, gente. E a dor é muito maior. Mas se a gente se encontra numa situação dessa, também nós não precisamos ficar que nem um cachorro sentado em cima do prego, caim, e não sai do canto. Nós precisamos fazer alguma coisa. E isso também está muito bem ilustrado nessa parábola. Porque ele repete, ele diz, levantar-me-ei. O que é que eu vou fazer? E ele age. Então, nós precisamos, diante das situações que nos chegaram, ter o bom senso de tomar atitudes. E apenas para ilustrar dados epidemiológicos da Organização Mundial da Saúde, para que vocês tenham noção do que significa, do ponto de vista de epidemiologia, viver dissolutamente, olha as projeções da Organização Mundial da Saúde para o ano 2020. Esse aqui chama-se índice Avias. O índice Avias quer dizer anos perdidos de vida por morte, mas somados por redução de anos vividos por invalidez. Então você junta o número de anos das pessoas que morreram por aquele fator, mas os que estão em situação de invalidez, e eles fizeram uma projeção para o ano 2000, para o mundo todo, para os países em desenvolvimento. Então, eles estimam que vão ter 64 milhões e 400 mil pessoas no ano 2020 que terão morrido ou estão inválidos por acidente de trânsito. Quantos de nós dirigem irresponsavelmente? Quantos de nós não enganam o policial porque não gosta do cinto de segurança, puxa apenas o cinto de segurança e deixa pendurado aqui do lado? Eu vi isso no taxista. E eu falei para ele, mas o cinto é de segurança, é a sua segurança. Ah, mas eu não gosto. Ele não vai gostar de ficar tetraplégico num acidente de carro. Prevê por cardiopatia isquêmica, doença coronariana, que serão 64 milhões e 300 mil pessoas que ou morreram
ou estão inválidas, ou as duas coisas, para o ano 2020. A doença coronariana, muito associada à hipertensão, ao diabetes, a colesterol aumentado, triglicerídeos aumentados. DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, ou antigo efizema pulmonar, muito associado ao tabagismo. Serão 57.700.000 anos. E por aí vai, e por fim tem a HIV, que serão 34 milhões de vidas, de anos que deixaram de ser vividos com saúde. Essas pessoas morreram ou estão inválidas. Aí vem o filme Nosso Lar mostrando como é que é a situação dos espíritos desencarnados em situação de suicídio indireto. Porque para se suicidar, não precisa só dar um tiro na cabeça, tomar uma dose de veneno letal. Como vimos, os dados da Organização Mundial da Saúde são preocupantes. O que você está fazendo para diminuí-los? Vá a parques, faça exercícios, pratique saúde. Vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos. O Palestra em Casa está de volta. Vamos continuar vendo alguns dados da Organização Mundial da Saúde sobre os benefícios do exercício físico. Assista. E os dados da Organização Mundial da Saúde, esse artigo está publicado no Lancet, de 1997. O Lancet é uma das revistas médicas mais respeitadas do mundo. E ele vai mais além quando ele diz, olha que interessante esse dado epidemiológico, que se você aumentar o exercício físico, a prática regular, hoje, sabe o que é que se pede? 30 minutos de exercício de caminhada por dia. Ou 40, 3 vezes por semana. E eu digo lá no Espírito Santo, para eles aproveitarem o calçadão, porque ainda não se paga pedágio. E aqui vocês aproveitam os parques. Que eu saiba, a maioria dos parques são grátis. As calçadas, ainda que irregulares, não estão cobrando para a gente andar. Então, tem jeito para caminhadas. Salvo se houver uma contraindicação médica, artrose, excesso de obesidade, porque aí a caminhada vai sobrecarregar as articulações, então precisa primeiro uma atividade de emagrecimento, uma atividade física própria, que é dentro da água, hidroginástica ou natação, que diminui a carga, emagrece, depois vai caminhar. Então, esse índice vai me dizer que o aumento do exercício físico, a redução do tabagismo. Ele nem falou aqui em parar de fumar, ele falou em redução do tabagismo. Uso do cinto de segurança e melhora na dieta. Ele nem falou assim, você tem que comer corretamente. O epidemiologista que fez essa avaliação, ele fez aquela coisa assim, vamos dar uma suavizada. O que é que acontece quando as pessoas fazem isso? Olha lá, gente, o que acontece? Impede 40 a 70% de mortes prematuras. 33,3% dos casos de incapacidade aguda. E 66,6% dos casos de incapacidade crônica. Então, são medidas simples, não são complicadas. São medidas que, olha, se pede você tem colesterol elevado, reduz a gordura, faz uma atividade física. A glicose está alta, reduz carboidratos. Está com obesidade, faz atividade física, capricha na dieta. Olha o impacto disso para a saúde da pessoa. Então é por isso que André Luiz vem nos falando da questão do empréstimo que é o corpo para este espírito que está reencarnado. Naturalmente que existem os pactos que nós fazemos com relação à doença, que aí vocês vão ver pessoas que têm algumas doenças que tiveram uma vida correta, que não fizeram nada para ter aquela doença. Não vamos nos esquecer que nós fizemos pactos, nós fizemos acordos com o nosso mentor, que organizou a nossa reencarnação, porque quando nós reencarnamos, alguém afiança por nós, assina uma promissória, que nós vamos cumprir aquilo. E aí que nós deveríamos desenvolver determinadas doenças em determinadas épocas da nossa vida. Agora, dependendo da nossa atitude ao longo da nossa vida, essa doença pode ser atenuada ou agravada.
Porque se uma pessoa reencarna com uma dificuldade no plexo gástrico, por exemplo, no aparelho digestivo, suas matrizes energéticas perispirituais têm disfunção na área gástrica. E você é uma pessoa que tem uma vida regular, evita estressar, alimentação adequada. Se tem uma gastrite, se tiver uma úlcera, vai ser aquela úlcera que tratou, curou e nunca mais teve. Agora, se é uma pessoa que bebe, que fuma, que é estressado, que se olhou para o outro, o que é? Por que você está olhando para mim? Que reclama se faz sol, que reclama se faz chuva, se reclama se faz calor, que reclama se faz frio. Então, essa pessoa vai ter uma bela úlcera, vai sangrar, vai precisar operar, vai virar um câncer. Porque o comportamento, as atitudes, os sentimentos, o entorno do nosso cotidiano é que vai determinar a intensidade. É de domínio público o caso aqueles pessoa que o espírito, que o Chico vivenciou, que teve o dedo mindinho, o dedo mínimo, amputado. E ficou muito deprimido, porque era uma pessoa muito correta e que é militante da doutrina espírita. E como é que ele tem um acidente de trabalho que amputa o dedo? E foi lá conversar com o Chico. E os benfeitores mandaram dizer para ele que a programação reencarnatória dele é para amputar o braço. Mas como ele portou-se de forma adequada e tornou-se um trabalhador importante na seara espírita, e naturalmente, em qualquer religião, se você for um cristão adequado, um cristão não tem nada adequado, né? Se você for cristão e cumprir direitinho as normas, então você vai ter atenuado as suas provas. E ele saiu feliz da vida, porque ele ia ficar sem um braço, ficou sem um dedinho. Então, gente, é preciso que tenhamos essa reflexão e passemos, então, a ter uma postura de compreensão que entre o saber e o fazer é preciso haver a educação. E essa educação, ela é um trabalho cotidiano, minuto a minuto, segundo a segundo, de dia e de noite. Desde a hora que nós nos levantamos, que temos o hábito de fazer a nossa oração, até a hora que nós deitamos, vamos fazendo a nossa oração novamente, nós precisamos nos preocupar da educação. Porque aquela minha paciente sabia? Sabia. O que ela me respondeu? Quando eu desci do carro, batei o olho assim para ela, é assim, doutora, porque não tinha sensibilidade. Bebesse água. Quer dizer, ela sabia que ela, como diabética, ela não podia tomar refrigerante que não fosse cidade. E, gente, e a maioria sabe. Então, assim, é aquela coisa que, às vezes, o impulso é superior, mas será que nós precisamos, a vida toda, viver no cérebro reptiliano, que é aquela parte mais primitiva do cérebro, mais animalizada que a dos instintos? Nós não estamos numa condição evolutiva suficiente para saber, olha, isso não me faz bem. Eu me encontro no momento que eu não posso utilizar isso. Se eu não utilizar isso, vai me dar saúde, então estou... O que é prioridade? É a saúde ou é aquele alimento? Nós precisamos aprender a priorizar as coisas na nossa vida. Nós precisamos aprender a colocar um norte, um caminho, uma meta. Então, a meta é viver com saúde, então nós precisamos buscar isso diariamente. Gente, e não é tarde para ninguém. Ainda que você saiba que vai desencarnar amanhã, que os benfeitores têm a caridade de não nos avisar, nós podemos hoje mudar de posição, de postura, de pensamento e de sentimento, que vai servir para a encarnação seguinte. Então, é tão interessante quando a Unesco coloca 4 pilares importantes para serem trabalhados na educação. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. Isso está citado no livro Educação, Tesouro a Descobrir, de Jacques Delors. Então, ele vai dizer que aprender a conhecer é que você precisa se instruir e que tem que ter uma instrução ampla, de tal forma que você seja capaz de fazer análises micro. Então, só conhecendo o todo, você vai poder analisar o pequeno. E isso vai te dar condição para você aprender a fazer. Porque este conhecimento, ele é necessário para a atitude. Então, quando nós estamos aqui refletindo sobre isso, nós estamos aprendendo a conhecer.
para tentarmos fazer. E que nós também precisamos aprender a viver juntos, a reconhecer a interdependência. Porque a maior bobagem que nós poderíamos dizer que nós somos independentes. Eu não preciso de ninguém. É bobagem. Não adianta. Primeiro você precisou de um útero para nascer. Então começa aí. Nós ainda não estamos no mundo em que os espíritos se materializam, que somos agêneres. Então nós dependemos de um pai, nós dependemos de uma célula germinativa masculina, de uma célula germinativa feminina, para haver este encontro, esse espírito acoplar-se a essa célula ovo, desenvolver-se e nascer. Nós dependemos de um adulto para nos dar alimentação na nossa infância, porque nós somos o único animal que nasce sem aprender, sem andar, e que depende integralmente dos seus pais. Para que eu possa estar aqui vestida, alguém teve que tecer esse tecido, um outro alguém teve que fazer, um outro alguém teve que gostar de ter loja de roupa para eu ir lá comprar, um outro alguém teve que ter um meio de transporte, por coincidência eu comprei aqui em São Paulo, então, para eu vir da minha região até aqui, ou de avião, ou de ônibus, ou seja lá como for. Olha cadê a minha independência? Por que eu não fui tecer? Não fui para uma máquina de costura depois fazer? Alguém teve que tingir, porque provavelmente o fio original não é dessa cor. Para eu comer, alguém tem que plantar, alguém tem que vender. Alguém tem que ser o intermediário entre o produtor e o vendedor final. Eu preciso muitas vezes do menino que me leva com as compras do carro, porque eu não tenho força suficiente para levar. Cadê a minha independência? Então, aprender a viver juntos é, sobretudo, reconhecer a interdependência que existe entre as pessoas. E isso é que é o construtivo. Porque se a solitude, se a solidão, se o sem fazer as coisas sozinhas fosse o objetivo, Jesus não tinha convidado os apóstolos. Porque ele tinha competência para fazer sozinho. Mas ele saiu e começou. Vem ser pescador de homens. Quando chamou Pedro. E ele continua nos convidando até hoje. Ele não parou por aí. E no ministério, naquele período reencarnatório de Jesus, ele nos mostrou a necessidade, que era importante estarmos juntos para desenvolvermos o projeto de vida. Estamos neste mundo de provas e expiações para aprender, ter conhecimento, vivermos juntos e evoluirmos espiritualmente. E o aprender a ser? Vamos conferir depois do intervalo. Não saia daí, é rapidinho. Voltamos com o Palestra em Casa. Confira agora, na última parte da palestra de Ana Catarina Tavares, o que é preciso fazer para sermos seres integrais. E aprender a ser. Porque nós precisamos, nesse processo de educação, nós precisamos sermos integrais, inteiros, felizes, completos. E estes pilares da Unesco, eles são muito interessantes, porque nós vamos encontrar em João, capítulo 32, capítulo 8, versículo 32, quando Jesus vai nos dizer: conhecerás a verdade vos libertará. Quero aprender a conhecer, porque o conhecimento nos liberta, mas não essa independência que a gente acha que sozinho a gente se supre, mas nos liberta dos nossos equívocos, das nossas dificuldades. Em Lucas, capítulo 10, versículo 28, quando o doutor da lei vai perguntar a Jesus o que ele precisa fazer para ter a vida eterna, e Jesus diz: o que está escrito na lei? Aí ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus responde para ele nesse versículo: então, faze isso e viverás. Verbo no imperativo, faze, ou seja, faz, é ordem. Porque a gente não pode viver em estado de contemplação.
Nós precisamos da ação. Jesus não veio e não agiu? Nós também precisamos agir. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12, Jesus também vai nos dizer que é preciso viver juntos. Que é preciso que nós estejamos em comunhão com os outros. E no aprender a ser, em Mateus capítulo 5, versículo 48, ele nos dá a grande ordem: seres perfeitos. Mas ele não está dizendo também que é numa encarnação que nós vamos ter que ser perfeitos, que nós devemos. Perfeição é a meta, é o processo de construção, é a encarnação, após a encarnação. Então nós precisamos sair dessa melhores do que entramos, não estacionar, já que nosso codificador nos diz que nós não retrocedemos. E aí, o filho pródigo, naquela situação em que ele se encontrou, o que ele fez? Ele estava adoecido. Alguns de nós podemos estar adoecidos. Então, vamos refletir para que aquela doença chegou na nossa vida. Que mudanças eu posso fazer a partir disso que vai construir em mim uma pessoa melhor? Então, para isso, eu preciso refletir. Eu preciso reflexionar. E aí, o Kardec vai colocar lá no Livro dos Espíritos a grande questão 919, em que Santo Agostinho vai dizer como é que ele fazia. Que toda noite ele revia o dia dele e se perguntava se ele tinha feito alguma coisa que não fosse adequada para ofender-se a Jesus. Isso é uma reflexão simples. Não custa dinheiro. Então, se nós começarmos a ter o hábito de refletir, ou seja, quando Jesus diz assim, que ele entrando em si refletiu, ou seja, ele caiu a ficha, como diz na atualidade. Caiu a ficha. Pô, o que eu fiz não está certo. Ele gastou todo o dinheiro, assim, nós gastamos às vezes toda a nossa saúde. E aí Santo Agostinho vem nos ensinar o que devemos fazer para atingir esses objetivos. Ele faz uma coisa muito interessante. Ele diz, ele refletiu, parou, pensou, e ele planeja. Ele fala, levantar-me-ei, irei a meu pai e irei. Quer dizer, ele planeja uma atitude. Lembra dos pilares da Unesco, que fala de conhecer, de aprender a fazer? É uma atitude. Ele definiu metas, ele disse o que é que ele iria fazer. Eu vou ao meu pai e me direi, meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Então, se hoje nós nos encontramos numa situação em que não cuidamos da nossa saúde até agora, é aquela pessoa hipertensa que não pode viver sem sal, acha que não pode viver sem sal, que tem que colocar o sal extra na mesa, se pudesse comer pedra de sal grosso, pode mudar de atitude, não pode? Não pode pensar e dizer assim, bom, a partir de hoje eu vou me esforçar para não comer mais sal. Por falar em sal, vocês sabiam que a Organização Mundial da Saúde está extremamente preocupada com a quantidade de sal que o brasileiro come? Que éramos para comer por dia apenas 5 gramas de sal, que nós estamos ingerindo de 8 a 12 gramas de sal por dia. Que tem países no mundo que não se come sal. Na Austrália, por exemplo. Que até 200 anos atrás não existia sal como existe. Que o sal era vendido em farmácia. E que era tão caro que passou a ser mercadoria, a ser moeda de pagamento para as pessoas. Daí o nome salário. Vem de sal. Portanto, nós vivemos não sei quantos milhões de anos sem ter sal como nós temos hoje. Nós desenvolvemos, no nosso processo evolutivo, nós passamos a desenvolver papilas para o sal. Porque não existiam, né, papilas que se percebessem o sabor do sal como nós estamos fazendo hoje.
Então vejam que dá para a gente definir metas. Sem que com isso a gente morra, chore, né? Não é possível que diminuir um pouquinho o sal todo dia. Vai diminuir devagarzinho, traça uma meta. Daqui a tantos dias eu vou ficar sem sal exagerado. Vou comer só o recomendado para a minha saúde. Vai diminuindo, vai adaptando o paladar. É uma pessoa que tem diabetes, zera açúcar. Gente, não existe essa de dizer eu sou diabética e vou comer açúcar só nos dias de festa que eu não resisto ao docinho. Não existe. Porque é naquele dia que a sua glicose vai lá para cima, o seu organismo não foi preparado para viver num estado de hiperglicemia, nem tampouco de hipoglicemia. Então, nosso organismo foi preparado para ter uma quantidade correta de glicose no sangue. Tanto um quanto o outro vão ser extremamente danosos ao organismo. Tanto que, nos países desenvolvidos, nós estamos pegando as mazelas dos países desenvolvidos, embora sejamos um país em desenvolvimento, a maior causa de entrada de pacientes em hemodiálise é a nefropatia diabética, a doença renal causada pelo diabetes. Nós estamos chegando nisso. Por causa de alimentação inadequada. Então nós precisamos planejar, nós precisamos definir metas e caminhos para a nossa saúde. E nós não podemos alegar desconhecimento, porque nas rádios, nos jornais, as casas espíritas estão todas contemporizando os ensinamentos doutrinários com as nossas necessidades diárias. Então nós não podemos chegar lá e dizer: ah, mentor, eu não sabia. Aí ele vai pegar a nossa ficha. Lembra que no dia 30 de outubro, na casa do nosso lar, uma nordestina que morava no Espírito Santo foi lá e falou isso? E o que é pior, ainda bota uma tela lá para você ver. Se não gostou do meu sotaque, vai ter que ver 2 vezes. Melhor que entendeu. Então, a gente não pode alegar desconhecimento, porque hoje nunca foi tão difundido. Nós precisamos é ter força de vontade e recomeçar a caminhada. Porque se vocês prestaram atenção, aquele filho pródigo, ele chegou todo maltrapilho. Pode prestar atenção que no quadro desenhado está ele com as roupas rasgadas, descalços. E aí, como é que aquele pai acolheu aquele filho? É interessante que ele vai, abraça, ele se enche de misericórdia. Abraça o filho. Pode-lhe trazer-lhe uma veste e vesti-lo. Veste o quê? O corpo físico ou o corpo espiritual? Corpo físico. Então, Jesus, quando coloca esta situação, para que o pai pedindo para que vestir o corpo físico, ele está mandando para a gente uma dica de meditação da importância que tem para ele o corpo físico. Porque ele poderia ter parado ali. O pai avistou o filho de longe, se encheu de compaixão e abraçou. Mas Jesus, ele vai mais além na sua sabedoria. Pondo-lhe calçado nos pés. Conforto para o corpo físico. Pondo-lhe um anel no dedo. Porque o anel era a identificação da família, era a vinculação. A necessidade de estarmos juntos e nos vincularmos afetivamente para a nossa saúde espiritual e social. Não é assim a definição da Organização Mundial da Saúde? Bem-estar físico, mental, social e não somente a ausência de doença? Está tudo aí. Temos um corpo que nos é emprestado por Deus e teremos que prestar contas do que fizermos com ele. Estamos aqui encarnados e com a bênção de um corpo material, porém não damos o devido valor para este instrumento de evolução do nosso espírito. Quantos espíritos imploram para reencarnar? É difícil para muitos de nós estipularmos prioridades, mas a saúde é uma prioridade. Só damos valor quando estamos acamados, internados em um hospital ou coisas do tipo. Comer, beber, dormir desregradamente e às vezes até trabalhar demais é desgastante para os nossos órgãos. Muitos fumam e ficam a noite inteira acordados, utilizam-se de bebidas alcoólicas e vários tipos de drogas em excesso.
A Organização Mundial da Saúde diz que devemos preservar, inclusive, nossos estados emocionais, sociais e, por que não acrescentar, espirituais. Quando estamos cuidando do nosso interior, estamos em paralelo cuidando do nosso exterior. Quando nos alimentamos bem, sem exageros para nossa matéria, a pele e a mente melhoram. Dormimos melhor e assim ficamos mais leves e saudáveis. Se a nossa energia está boa, se estamos felizes, atraímos o que é bom, incluindo a espiritualidade superior. Começamos a ouvir melhor o que os nossos amigos protetores querem nos dizer. Os cuidados e os respeitos com a nossa saúde são primordiais, sim. Vamos nos comprometer com metas a serem atingidas e cuidar melhor de nós mesmos. Agradeça a Deus pela oportunidade da reencarnação para evoluirmos. Mais um programa chegou ao fim. Você pode participar do Palestra em Casa enviando um e-mail para palestraemcasa@redemundomaior.com.br. Até semana que vem.